O ar no gabinete de Arthur Gonçalves estava tão denso que Sofia mal conseguia respirar. Os dedos dela, que habitualmente seguravam com força o cabo molhado da esfregona, ficaram brancos. O CEO, o poderoso Arthur, andava de um lado para o outro na sala espaçosa, gesticulando de forma brusca, quase agressiva. Ao lado, carrancudo e desconfiado, estava Vasco Antunes, o adjunto de Arthur, que olhava sempre para Sofia como se ela fosse uma nódoa de pó no seu blazer impecável. Isto é um desastre, Vasco. Temos negociações com a Shingon amanhã e nenhum único tradutor competente. A voz de Arthur tremia de raiva mal contida. Chinês, não é gíria de rua. Onde é que vamos encontrar alguém que entenda as subtilezas, os nuances? As agências são uma porcaria. O último especialista deles parecia um miúdo bêbado ao usar o Google Translate caducado. Vasco murmurou algo sobre perdas inevitáveis e o fracasso do negócio. Sofia sentiu o coração acelerar, batendo como um martelo pesado no peito. Ela levantou-se, lentamente, como se saísse de um abismo invisível, e o olhar, habitualmente escondido atrás de um lenço desbotado, encontrou os olhos de Arthur. Eu posso ajudar Arthur Gonçalves, sussurrou ela, e o som da voz dela era tão incomum naquele silêncio quanto o farfalhar das folhas caídas numa tempestade furiosa. Vasco bufou, como se tivesse engasgado. Uma mulher das limpezas? A sério, Arthur? Esta mulher que esconde os olhos e nunca tira as luvas amarelas feias vai ser intérprete simultânea? Isto é uma farsa. Sofia sentiu uma onda fria de vergonha e humilhação inundá-la. Mas ao mesmo tempo, através da crosta de gelo do medo, o Gneva emergia. Eu falo chinês, fluentemente. A voz dela fortaleceu-se, tornou-se mais nítida, como se tivesse sacudido o pó. Arthur olhou fixamente para ela. Nos olhos dele, lia-se uma mistura de incredulidade e esperança desesperada. Vasco, cala-te. Sofia, tens a certeza? Não é uma piada? Não é uma piada, respondeu ela, tirando uma das detestadas luvas amarelas. Debaixo da borracha grosseira, apareceu uma mão que Arthur não esperava ver. Uma mão fina, quase aristocrática, com dedos elegantes. Arthur pegou no telefone, marcou um número. Inês, olá. Tens um minuto? O meu pessoal ficou doente e estamos em apuros. Preciso da tua ajuda. Prepara-te para uma pequena conversa em chinês. Sim, já passo o telefone. A uma pessoa estranha. Ele estendeu o telefone a Sofia. Sofia pegou no aparelho. Os dedos tocaram na palma da mão dele por um instante. Na linha, soaram as primeiras palavras em chinês. E Sofia respondeu. A voz dela transformou-se. Tornou-se melódica, confiante, proferindo frases com uma entoação tão impecável que Arthur paralisou. Ela não estava apenas a falar. Estava a cantar em chinês, entrelaçando idiomas antigos com expressões modernas, até citando poesia clássica com a facilidade de uma falante nativa. A conversa durou apenas alguns minutos, mas para Arthur e Vasco foi uma revelação. Quando Sofia devolveu o telefone, Arthur pegou nele sem tirar os olhos dela. Inês, então. Arthur, deixaste-me boquiaberta. É impecável. Sotaque, inexistente. Nível, falante nativa pura. Diria que encontraram um tesouro, se não soubesse quão difícil é encontrar um especialista assim. Quero conhecê-la quando voltar. Arthur baixou o telefone lentamente. Vasco estava de queixo caído. Sofia, proferiu Arthur, e na voz dele ressoou respeito pela primeira vez. Por favor, vá trocar de roupa. Vamos sair. Agora mesmo. Você é a nossa tradutora. Sofia assentiu. Ela recolheu os seus instrumentos. Os movimentos continuavam silenciosos, mas agora havia neles uma mola invisível. Vasco tentou objetar algo sobre a aparência dela, mas Arthur cortou-o. A aparência é o menor dos nossos problemas. No segundo em que Sofia desapareceu pela porta, ele bateu. Entre. No gabinete entrou uma nova Sofia, sem o humilhante avental.
sem o lenço que lhe escondia o rosto. Diante deles estava uma mulher alta, esbelta, com postura perfeita. Cabelo longo, brilhante e escuro, preso num rabo de cavalo apertado, revelava um pescoço elegante. Os olhos dela, profundos, da cor de aço matinal, olhavam diretamente e com confiança. Não era uma velha, nem uma sombra curvada. Era uma mulher que irradiava força e graça. Arthur e Vasco ficaram estupefatos. Ótimo! Arthur quebrou o silêncio primeiro. Vamos lá. Não foram para o escritório, nem para as negociações, mas sim para uma reluzente boutique de roupa de marca. Sofia ficou tensa, olhando à volta. Onde viemos parar? Perguntou ela, a voz baixa, quase um murmúrio. Necessidade profissional, cortou Arthur, o olhar frio e pragmático. Ele instruiu a consultora a escolher um fato de negócios rigoroso, uma saia, uma blusa, sapatos. O provador foi um inferno à parte. As consultoras tentaram, mas Arthur apenas abanava a cabeça, até que o olhar dele se fixou num dos conjuntos, um fato com saia lápis e uma blusa de seda cor de aço prateado. Quando Sofia saiu com aquela roupa, não se reconheceu no espelho. O reflexo dela era estranho, elegante, imponente. A gerente da boutique, agachando-se, entregou-lhe sapatos elegantes de salto médio. Sofia calçou os sapatos e virou-se. Ela estava maravilhosa. A gerente, habitualmente cínica, quase deixou cair os sapatos, impressionada com a transformação. Calculem o total, disse Arthur. E Sofia, não volta a usar aquela roupa, pelo menos na minha presença. Sofia viu a etiqueta de preço na manga da blusa. Os olhos dela arregalaram-se. O custo de uma blusa ultrapassava o seu salário mensal de mulher das limpezas. Necessidade? Sussurrou ela, mal respirando. Mais do que isso, respondeu Arthur, pegando-a pelo braço. Amanhã você é o rosto da nossa empresa. Não podemos dar uma má impressão. As negociações foram brilhantes. Sofia não foi apenas uma tradutora, foi uma diplomata. As suas subtis entoações suavizavam os pontos mais ríspidos. A sua compreensão da cultura abria novas perspectivas. O negócio foi fechado. Logo depois, Arthur ofereceu a Sofia uma nova posição. Mas quando chegou à altura de formalizar, ela hesitou. Não tenho documentos. Preciso de os recuperar. Não é um problema. Encarregarei o chefe de segurança disso. Vamos acelerar o processo. Arthur assentiu na direção do comandante Rocha, que estava sentado num canto, sem tirar os olhos atentos de Sofia. Não, não é preciso. Manchas vermelhas surgiram nas bochechas dela. Eu mesma me encarregarei disso. A tensão pairou no ar. O trabalho impecável dela contrastava com o pânico sobre os documentos. Arthur e Vasco trocaram olhares. Comandante, vigia, sussurrou Arthur. Há algo de errado aqui. 2 dias depois, o comandante Rocha entrou no gabinete de Arthur, o rosto habitualmente imperturbável, cheio de excitação contida. Arthur, encontrei algo. E não é apenas interessante, é chocante. Ele estendeu uma pasta. Arthur correu os olhos pelas primeiras linhas do dossiê e assobiou. Ora, há quanto tempo ela se escondia? E por quê? Ele carregou no botão do intercomunicador. Isabel, chame a Sofia, imediatamente. Tudo começou há 2 anos, quando Sofia enterrou o pai. O pai dela, Júlio Albuquerque, era um magnata poderoso. As pessoas sussurravam que ele transformava em ouro tudo o que tocava. Mas nem todos os tesouros do mundo puderam salvar a sua esposa, Elara, uma mulher linda, quase etérea. Eles eram um casal perfeito, altos de olhos claros, como se tivessem vindo do céu. Júlio vivia e respirava por Elara. Estava pronto para lançar todos os diamantes do planeta aos pés dela, mas ela sonhava apenas com um filho. Anos de tentativas infrutíferas, centenas de consultas, procedimentos dolorosos de FIV que terminavam em soluços. Isto não é um embrião, é o meu bebé vivo, nosso, meu e do Júlio, gritava ela, encolhendo-se de dor.
Finalmente, numa clínica suíça, aconteceu um milagre. Elara estava no 4º mês, mas o corpo, enfraquecido pelas injeções hormonais, falhou. Desmaios, cansaço e depois, como um raio em céu azul, uma doença sanguínea incurável. Os médicos insistiram na interrupção da gravidez e tratamento imediato. Elara fugiu da clínica. Júlio virou o mundo de cabeça para baixo. Como puderam perdê-la? Isto não é uma instalação de alta segurança? Justificava-se o médico. Ela simplesmente foi embora. Elara voltou por si mesma, para dar à luz e morrer. Alugou um quarto a uma senhora idosa, Dona Emília, que se tornou quase uma mãe para ela. Pelo menos tenho uma justificação, sussurrou Elara, quando Júlio chorava, beijando as mãos dela. Não vivi a minha vida em vão. Depois de mim, ficará um rasto na terra. Ele viu a recém-nascida Sofia, nomeada em honra da mãe, mas não sentiu nada além de desolação. Aquela criatura minúscula e enrugada parecia ter-lhe tirado tudo. Elara esmorecia, como uma vela. Júlio morreu com ela. Pensou em suicídio, mas a pequena Sofia, confiada aos cuidados de Dona Emília, que se tornou ama de ambas, gradualmente o trouxe de volta à vida. Descobriu com espanto que a filha era uma cópia exata de Elara. Dona Emília alegrava-se, sussurrando feitiços contra o mal-olhado. Recuperou, querido. Graças a Deus, pelo menos a menina terá um pai, já que perdeu a mãe. Júlio adorava Sofia, transferindo para ela todo o seu amor não gasto. A menina cresceu carinhosa, obediente, como um gatinho se aninhava ao pai. Nunca lhe faltou nada. Outras mulheres não existiam para Júlio, até que chegou aquele dia fatídico. Combinou um encontro com Sofia, mas não apareceu. Numas negociações com um parceiro espanhol, ele viu-a. A tradutora, ela, Serafina Dubois. Tinha o mesmo nome, os mesmos gestos, o mesmo olhar. Pela primeira vez em anos, Júlio esqueceu-se de tudo. Ele ficou no quarto dessa mulher, apaixonado como um rapaz. Parecia-lhe que a sua Elara tinha voltado. Ele fez-lhe logo um pedido de casamento, um casamento faustoso. Serafina mudou-se para a casa deles. Oh, menina, vais chorar muito com esta madrasta, e eu contigo, suspirava Dona Emília, penteando o cabelo de Sofia. Serafina não tencionava ser mãe de um filho que não era seu. Tinha o seu próprio filho, Damião, da idade de Sofia. Ele era arrogante e egoísta, tal como a mãe. Sofia esqueceu-se dos presentes, das idas à praia com o pai, até das conversas noturnas a sós. Júlio estava totalmente absorvido pela jovem esposa, literalmente apanhando cada palavra dela, sem reparar que esta Serafina não era de todo aquela que ele amou. Serafina convenceu Júlio a enviar Sofia a estudar para o mais longe possível, para Londres. Isso foi apresentado como preocupação com o futuro. Sofia implorou ao pai para não a mandar embora, mas ele foi inflexível. Eu e a tua mãe preocupamo-nos com o teu futuro. Eu não tenho mãe. A minha mãe morreu. Tenho apenas um pai, mas até esse perdi, gritou Sofia. Vês, ela odeia-me. Interveio Serafina, fazendo uma cara de sofrimento e limpando uma lágrima fingida. Eu disse, por mais que me esforce, serei uma madrasta estranha e malvada. Damião também ia estudar para fora. Tentou o pai convencê-la. Tudo acabou em lágrimas. Até Dona Emília chorava, a fazer as malas. 6 anos longe do pai. Ele enviava-lhe dinheiro, dava os parabéns, mas Sofia não podia voar para casa. O pai dizia que seria melhor assim. Enquanto isso, Damião voava para casa 4 vezes por ano. Dona Emília tentou fazer Júlio ver a razão, mas ele, como que hipnotizado, repetia que, para a filha seria melhor assim. A menina ficou órfã, isso é melhor para ela? Acorda, Júlio, ela enfeitiçou-te, aquela bruxa. Ela referia-se a Serafina. Dona Emília pagou pelas suas palavras. Serafina expulsou-a de casa, contratando outra governanta. Júlio nada disse, apenas tomou os comprimidos. O coração dele falhava. A verdade revelou-se inesperadamente.
Júlio ouviu acidentalmente uma conversa de Serafina com Damião e abriu os olhos. Descobriu-se que Serafina passara anos a tecer intrigas para o apanhar nas suas teias. Fez uma série de cirurgias plásticas, pintou o cabelo, copiou meticulosamente o andar, os gestos e o timbre de voz de Elara, para se tornar a sua cópia exata. E, ao mesmo tempo, enganava-o e espoliava-o, sem o amar um único dia. Tinha um cúmplice secreto, com quem planeava, e de quem teve o filho Damião, mesmo antes de atingir o seu objetivo, o casamento com Júlio Albuquerque. Júlio ficou sentado, atordoado. O que é que eu fiz? Expulsei a minha própria filha de casa, para que esta criatura se apoderasse do meu dinheiro. Que o diabo leve este dinheiro. Ele roubou-me a família. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, ele bebeu até cair e foi parar à cardiologia. Meu caro, beber assim é suicídio com o seu coração. Por que é que se deixou ficar assim? Ralhou o professor. Foi a minha estupidez. Não voltará a acontecer. Defendeu-se Júlio. Ele chamou o comandante Rocha, encarregou-o de recolher um dossiê sobre a esposa. Depois de o ler, Júlio quase quis beber de novo. O que ele ouviu da esposa era apenas a ponta do iceberg. Serafina punha química na comida dele e depois enchia-o de medicamentos para o coração, para que, após a sua morte, ficasse com tudo o que ele possuía. O contrato pré-nupcial não devia ser um obstáculo. Tolo, minha filha, perdoar-me-ás? Ele pretendia trazer Sofia e Dona Emília de volta, corrigir tudo. Mas não teve tempo. Serafina não se tinha esforçado em vão para provocar a patologia cardíaca. Júlio morreu, sem chegar a ter alta do hospital. A única coisa que conseguiu foi formalizar o divórcio e reescrever o testamento a favor de Sofia, riscando Serafina. Quando a inconsolável Sofia voou para o funeral do pai, Serafina nem sequer a deixou entrar na casa de família. O pai deixou-me tudo a mim, declarou ela. Você não tem mais nada que fazer aqui. Era um bluff para quebrar a enteada e fazê-la assinar papéis. Durante a noite no hotel, a mala de Sofia com documentos e dinheiro foi roubada, e depois alguém entrou no quarto dela e tentou estrangulá-la. Sofia, por milagre, conseguiu escapar, deu um grito e o agressor fugiu. Pediu para a levarem à polícia, onde apresentou queixa. Serafina arrancava os cabelos, amaldiçoando a própria falta de visão. Ela calculou mal. Sofia recebeu uma certidão provisória em vez do passaporte, alugou um quartinho na periferia e tornou-se mulher das limpezas na firma de Arthur. Pronto, o resto vocês sabem, terminou Sofia. Arthur e o comandante Rocha ouviram-na, de boca aberta. Nós sabíamos, Sofia, que você é a herdeira legítima de toda a propriedade. Arthur virou-se para ela. Sofia ficou confusa. Como? Mas a madrasta disse que nada me pertencia. Mais uma mentira, cortou o comandante Rocha. Você pode voltar para casa, e quanto a eles, eu não hesitaria em expulsá-los. Sofia abanou a cabeça, horrorizada. Não, eu não consigo, ainda a temo de morte. Isso resolve-se num instante, e não há nada a temer aqui. Arthur levantou-se. O comandante Rocha irá consigo. Aliás, por que amanhã? Vá hoje mesmo. Liberto ambos. Resolvam os assuntos de família. Quando Sofia e o comandante Rocha, um homem gigantesco, parecido com um gorila, apareceram à porta da casa de Serafina, ela ficou petrificada. O que estás aqui a fazer? Gritou ela, tentando bloquear o caminho. O gigante afastou-a silenciosamente com o ombro, entrando com a mala de Sofia. Serafina engasgou-se, sem encontrar palavras. E vocês não vivem aqui. A partir de amanhã, continuou o comandante Rocha. A voz dele soava como um rosnido. Podem começar a fazer as malas já hoje. Do segundo andar, desceu um homem qualquer de robe de seda, explodindo em perguntas. Gala, quem é? Por que é que a Sofia apareceu? Convidaste-a? Quem é este grandalhão? Este grandalhão é o noivo dela, respondeu calmamente o comandante Rocha, sem se dar ao trabalho de se apresentar.
Sofia corou. E a Sofia não precisa de ser convidada. Ela é a dona aqui. A noite não passou sem incidentes. O comandante Rocha desceu à garagem, acordado pelo barulho. A família estava a empacotar ativamente objetos de valor no carro. Não aconselho, abanou a cabeça calmamente o comandante. Caso contrário, arriscam um processo criminal que começa com roubo qualificado e acaba em tentativa de homicídio. Foi você que tentou estrangular a Sofia no hotel, não foi? Vão ter umas férias agradáveis na prisão. Ele esboçou um sorriso de jiboia. Ao homem tremeram as pernas. Eu não estrangulei, eu só queria assustar. Já eu não assusto, apenas vos prendo ambos por um longo tempo. Depois Sofia trouxe Dona Emília para casa. Não precisará de trabalhar, Dona Emília. Fique apenas por perto, como se fosse a minha avó. Minha alegria. Assim morro de tristeza. Estou habituada a trabalhar, exclamou Dona Emília. Então, de manhã, far-me-á panquecas com xarope de ácer, se lhe apetecer, sorriu Sofia. A ama inclinou-se para perto de Sofia e sussurrou. E aquele Gulliver? Ele agora protege-te? Tão grande, eu própria tenho medo dele. Mas com ele não tenho medo de ninguém, de nada neste mundo, sorriu Sofia. Bom, graças a Deus. Então também fico tranquila por ti. Dona Emília secou os olhos com o avental. E que tal ir fazer-vos umas panquecas, é isso mesmo? Ela foi para a cozinha, diligente, para mimar a neta preciosa e o seu protetor de 2 metros. Para um gigante assim, é preciso fazer mais panquecas. Se esta história o tocou, por favor, deixe um like, subscreva o canal e deixe o seu comentário. Para nós, isso é muito importante.